Paz de Cristo, irmãos. Eu sou Aurelino Moraes. Estou passando aqui mais uma vez para nós estar meditando na palavra do Senhor, fazendo um estudo hoje sobre a justificação. Há uma confusão muito grande sobre se nós somos justos ou não somos justos diante de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Vamos estudar comigo? Vamos ler aqui em Romanos, capítulo 4, 25. Romanos, capítulo 4, versículo 25, que diz assim: a qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, irmãos, aqui nós podemos entender quem justificou o ser humano foi Cristo. Não foi o homem, nem o pastor, nem o bispo, nem o apóstolo, nem ninguém. Quem justificou o ser humano, tem poder para justificar, justificou na verdade, foi Cristo na cruz do Calvário. Vamos seguir em frente aqui. Vamos ver Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano ele é justificado pela fé. Não precisa nada mais que isso, só crendo na cruz de Cristo, no feito de Cristo lá na cruz. Ele é justificado vivendo em graça, vivendo em obediência ao Senhor. Romanos 5, 9. Logo muito mais agora, tendo sido, verbo passado, já sido, tendo sido, já fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aquele que é justificado, irmãos, a ira de Deus não cai sobre ele, porque ele já foi justificado por Deus. Muitos pregadores estão pregando aí que o ser humano ele tem que se justificar diante de Deus. Se fosse assim, o homem não precisava de Cristo para ser justificado. Então não adianta você fazer nada disso para se justificar, que não vai ser justo diante de Deus. Não, pelo esforço humano, não se justifica diante de Deus. Quem justifica é Cristo, somente Ele pode nos justificar. Temos que entender isso. Vamos seguir lendo aqui em Hebreus 10, 10. Hebreus capítulo 10, versículo 10, que diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação ou sacrifício do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Ele fez uma vez e está feito. Ele fez pelo sacrifício de si mesmo. Ele nos tornou santificados, Ele nos santificou lá na cruz do Calvário. Então nós somos santos diante de Deus. Os homens dizem que nós somos pecadores, que somos, não fomos justificados, mas aqui a Bíblia diz que nós fomos santificados. Quem nos santifica não é nós mesmos, não é o batismo nas águas, não é somente Cristo. Nada disso da carne, do esforço humano, o sacrifício humano vai nos santificar, vai nos justificar diante de Deus, somente pelo sangue de Cristo. Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem o justifica. Então não adianta o homem dizer que você está em pecado, porque você é pecador. Não dê bola para isso, porque quem justifica é Deus. Deus é quem te justifica. O homem não tem poder para te justificar. Muitas vezes, irmão, você tem que se arrepender dos teus pecados. Mas quem justificou foi Cristo. Foi Deus, não foi o homem. O homem tenta acusação contra os filhos, contra os escolhidos, mas é Deus quem justifica. Se Ele justificou, está justificado para sempre. Não tem quem revogue isso. O que Deus faz está feito e ponto.
Romanos capítulo 8, versículo 34 diz assim: quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Então não tem quem condene. Se Cristo não condena, o ser humano não pode te condenar também. Porque quem te justifica é Cristo diante de Deus, somente Ele. Muitas vezes nós achamos que ficamos acreditando no homem. O homem não pode fazer nada por você. Ah, mas fulano falou isso, falou aquilo. Esqueça. Veja o que a palavra de Deus diz. Veja o que a Bíblia diz sobre você. Romanos 8,30. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Se Cristo te justificou, você é justo. E quem é justo não tem condenação. Ninguém pode condenar. Se Cristo te justificou, você é justificado. Nada te condena. Então, se há justificação da parte de Deus, ninguém pode te condenar, irmão. Romanos 3,28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O cristão, ele é justificado pela fé, irmão, somente pela fé. Não adianta jejuar, subir no monte, fazer campanha de 7 quarta-feira, de 21 dias, campanha não sei do que. Somente pela fé, sem as obras da lei, nós somos justificados diante de Deus. Porque é eles que nos justificam somente pela fé. Não adianta nós fazer obras, fazer esforço, porque não é por esforço, não é por sacrifício, é por fé que nós somos justificados. Está aqui em Romanos 3,28. Pode acompanhar comigo aí e depois pesquise e estude esta palavra que eu estou falando, né, nessa hora. Vamos em frente em Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Irmãos, nós tínhamos uma dívida para prestar conta diante de Deus. Mas Cristo, ele riscou esse escrito, essa dívida, essa promissória que nós estávamos devendo. E ele cravou na cruz, tirou do nosso meio, tirou do meio de nós. Ali, ó, Colossenses 2,14, vou ler mais uma vez. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças da lei, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, pela lei ninguém era justificado, e ele tirou essa cédula, essa escrita de dívida, e ele cravou na cruz, ficou cravado lá na cruz. Mas muitos pastores estão tirando lá da cruz e colocando novamente na igreja. Subiram lá na cruz, arrancaram e ponharam de novo na igreja. Então, perante o homem, perante muitos pregadores, ainda nós estamos injustos. Nós não somos justos, não fomos justificados. O sangue de Cristo não valeu de nada. Mas eu creio que Cristo me justificou diante do sacrifício da cruz. Romanos 3,24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados gratuitamente. Não podemos pagar nada a Deus, porque a Deus não se compra, a nossa salvação não se compra. Nós somos justificados gratuitamente, não precisa fazer sacrifício, não precisa subir um monte e buscar Deus no monte. Muita gente buscando Deus no monte, a qual a Bíblia diz que Deus, ele está dentro de nós. Então, se está buscando Deus no monte, Deus não está contigo.
tem que buscar Deus dentro de nós, em espírito e em verdade. Então nós temos que entender essas coisas, irmão. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, é pela graça de Cristo, pela redenção que há em Cristo Jesus, é pela redenção que há em Cristo Jesus que nós somos justificados, somos justos diante de Deus. Mas aí para a igreja e para muitos pregadores, nós somos pecadores ainda diante de Deus. Nós vamos trazer ainda ensino sobre o que é pecado. Muita gente pregando aí pecado, mas nós vamos ver ainda isso. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, você é a justiça de Deus, entenda isso. Cristo ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justificados. Então nós fomos feitos justiça, nós somos justiça de Deus, nós somos justificados diante de Deus. Quando falarem para você que você está em pecado, você vive em pecado, está em pecado, não aceite, porque nós somos justificados por Cristo. Não devemos de viver no erro. Errado é uma coisa, viver no pecado é outra coisa, entenda isso. Hebreus 10:14, porque com uma só oblação, ou seja, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são sendo justificados. Vou ler de novo, Hebreus 10:14, porque com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo justificados. Ele aperfeiçoou até quando? Para sempre, irmãos. Você é justificado para sempre. Se você crê no sacrifício da cruz, você foi justificado para sempre. Ninguém vai te tirar das mãos do Senhor. Você foi justificado pelo sangue de Cristo. Gálatas 2:16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. Nós somos justificados pela fé em Jesus, não pelas obras da lei, não é por obras, irmão. Não adianta fazer obras, porque não vai ser justificado pelas obras, vai fazer sacrifício e não vai ser justificado. Somente pela fé. Ele diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, enquanto você estiver na lei de Moisés, praticando a lei de Moisés, você não vai ser justificado diante de Cristo. Somente pela fé em Cristo você vai ser justificado. Então, você entenda o que a palavra do Senhor diz, o que o Evangelho da Graça diz sobre as nossas vidas. Mas isso aqui o pastor não prega, isso aqui o professor da escola dominical não prega, não ensina. Então nós estamos aí estudando a palavra de Deus, estou mostrando na Bíblia, está escrito aí na tua Bíblia. Aí, irmão, mas eu não acredito assim. Então vai ter que jogar a tua Bíblia fora, irmão, porque está escrito aí na tua. Em todas as Bíblias está escrito isso. Tito, capítulo 3, versículo 7, diz assim, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então nós somos herdeiros e justificados pela graça de Cristo. E somos herdeiros de Cristo, somos herdeiros de Deus pela graça de Cristo. Então se nós vivermos na lei, nós vivermos no Velho Testamento, nós não vamos ser herdeiros com Cristo das herança eterna, irmãos. Vamos ter cuidado com essas coisas. Está vendo aí Tito 3:7? Veja bem, analisa bem esse versículo aí. Colossenses 2:10, e estáis perfeito, estáis ou vai estar? Os professores de teologia não ensinam a conjugar verbos, aqui estáis, já estáis, não é vai estar, já estáis, já foi consumado, estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade.
Então estás perfeito em quem? Em Cristo. Então eu tenho que entender essas coisas, irmãos. Temos que estar estudando direito a palavra do Senhor, porque senão nós não vamos entender a palavra do Senhor. Vamos ficando por aqui, esse estudo vai ficar por aqui hoje. Logo mais nós vamos estar fazendo outros estudos sobre a palavra de Deus, sobre o que é pecado, sobre o que é graça, sobre a vinda de Jesus, e muito mais aí para frente. Nós vamos estar colocando estudos aqui para que você venha a entender a palavra do Senhor, ter mais entendimento, estudar, ver, analisar o que está escrito aí. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo fique com todos aí. Deus abençoe a cada um. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.